A eternidade de Deus e o que Ele é Deus é eterno. Isso significa que Ele não tem começo, meio ou fim. Diferente de nós, que fomos criados no tempo, Cronos, Deus vive fora dele, em uma realidade que chamamos de Kairos, o tempo de Deus, ou mais precisamente, o não-tempo, pois para Deus não existe passado, presente ou futuro como conhecemos. Ele simplesmente é. Quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele respondeu: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Essa expressão aponta para a autoexistência, imutabilidade e eternidade. Deus não veio a ser. Ele sempre foi, é e será. Cronos, X Kairos. Cronos é o tempo cronológico, mensurável, segundos, minutos, dias. É o tempo do homem. Nele tudo muda, tudo passa. Há nascimento, crescimento, decadência e morte. Kairos, por outro lado, é o tempo divino, a dimensão onde Deus habita. Lá, tudo está sempre presente diante dele. Não existe ontem ou amanhã. Deus está eternamente no presente. Por isso dizemos que Deus vive no eterno agora. Ele contempla todos os tempos de uma vez só. O que para nós é futuro, para Ele já é presente. O que é passado para nós, para Ele ainda está acessível. 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia como 1000 anos. 2 Pedro 3:8. Essa é uma metáfora para nos mostrar que o tempo não limita Deus. Por que Deus não muda? Porque Ele é eterno e perfeito. Tudo que muda, muda porque se aperfeiçoa, piora ou adapta. Mas Deus é perfeito em essência, completo em si mesmo, imutável por natureza, imutabilidade divina. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Deus não pode ser afetado pelo tempo, porque o tempo é criação dele. E como ele vive fora do tempo, nada externo pode alterá-lo. Por isso ele é fiel, constante e digno de confiança absoluta. Ele vive eternamente. Ele nunca nasceu, pois não teve origem. Ele nunca morrerá, pois é a própria vida. Ele não foi criado por ninguém, pois é o Criador de tudo. Ele vive eternamente, fora das limitações de tempo, espaço e matéria. Tudo que existe depende dele, mas ele não depende de nada. Sua eternidade é o fundamento da nossa fé, porque sabemos que aquele que prometeu é imutável e eterno. Visão dos grandes teólogos. Santo Agostinho, 354, 430 a.C. Agostinho foi um dos primeiros teólogos a tratar profundamente a relação entre Deus e o tempo. Em sua obra Confissões, ele declara: Deus criou o tempo, mas ele mesmo não está no tempo. Para Deus, tudo é um eterno presente. Para Agostinho, o tempo só começou quando Deus criou o mundo. Antes da criação, não havia antes, pois não havia tempo. Só Deus existia em plenitude eterna. Tomás de Aquino, Lírio 225, 274. No Suma Teológica, Tomás de Aquino define Deus como o ato puro, ou seja, sem potencialidade de mudança, porque já é plenamente o que é. Deus é eterno porque ele é imutável, e ele é imutável porque é absolutamente simples e puro. Para Tomás, Deus não muda porque qualquer mudança implica em perda ou ganho, e Deus não pode perder nada nem melhorar, pois ele já é o bem supremo e perfeito. Fundamento filosófico teológico, imutabilidade. Imutabilidade é uma propriedade divina, que significa que Deus não sofre variação em seu ser, vontade ou propósito. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1:17. A aceidade é a característica de Deus de existir por si mesmo sem depender de nada. Ele não foi causado, não foi gerado e não tem origem. Ele é o próprio ser necessário.
Eternidade como simultaneidade total. Para Deus, todos os momentos do tempo estão igualmente presentes. Como disse Boécio, a eternidade é a posse total, perfeita e simultânea de uma vida sem fim. Mais referências bíblicas, Salmos 92. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O fato de Deus ser eterno, imutável e soberano nos dá segurança absoluta. Tudo à nossa volta muda, pessoas, sentimentos, sistemas, governos, saúde, até o nosso coração. Mas Deus permanece o mesmo, firme, inabalável. Quando você ora, hoje Deus não precisa esperar o amanhã chegar. Ele já está lá. Quando você sofre hoje, Deus já viu a sua restauração, pois Ele vive no eterno agora. Se você chegou até aqui e gostou do assunto, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.